Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a osteoporose, certo? Essa doença que afeta grande parte da população e vai atingir, principalmente os ossos. Mas para que nós possamos falar sobre osteoporose, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre o que é a remodelação óssea. Muitas vezes, quando a gente pensa no osso, no esqueleto, a gente imagina, aquele tecido ali, ele estático, parado. Mas na verdade não, ele é um tecido funcionante como o tecido de todos os outros órgãos, que fazem todos os outros sistemas que fazem parte do nosso organismo. E ele também, como todos os outros tecidos, está sempre se remodelando, se renovando. E a esse processo, a gente chama de remodelação óssea. Aproximadamente 10% do esqueleto é substituído anualmente. E acredita-se que em 8 a 10 anos nós temos uma substituição total do nosso esqueleto através desse processo. Então ele é um processo contínuo, que vai aí por todas as etapas da nossa vida. De forma bem simples, esse processo ele vai utilizar duas principais células, que são os osteoclastos e os osteoblastos. O processo de remodelação óssea ele dá início, com a chegada dessas células que estão demonstradas aqui na figura em laranja, que são os pré-osteoclastos. Esses pré-osteoclastos eles vão migrar até o tecido ósseo e lá eles sofrerão, uma diferenciação em osteoclastos. Os osteoclastos, eles vão, ali junto da matriz óssea, liberar enzimas e essas enzimas elas vão ser responsáveis pela reabsorção do osso, principalmente pela retirada de cálcio e fósforo, mas também de outros materiais como colágeno. Após essa decomposição, vai ser formado o que a gente chama de cavidade de reabsorção, que é esse que também está aqui demonstrado na figura, que é esse espacinho onde os osteoclastos eles estão localizados. E após essa degradação, acontecer pelos osteoclastos, algumas células mononucleares elas podem chegar até o tecido fazendo uma espécie de cimentação, onde ele prepara o tecido para a chegada dos pré-osteoblastos, que são essas células em azul e que serão diferenciadas após a chegada no tecido ósseo em osteoblastos. Esses osteoblastos, eles vão, agora secretar a matriz óssea e se mineralizar, Vão novamente reconstituir aquele tecido, fazendo a deposição, principalmente de cálcio e fósforo, mas também do colágeno. Essas células, esses osteoblastos, quando eles vão ficando mais velhos, nessa parte que já foi mineralizada, eles passam a ser chamados de osteócitos. Então, esse é o processo pelo qual o osso ele vai se renovando, É esse o processo que continuamente o nosso esqueleto ele vai passando e é o processo pelo qual a gente troca, um tecido ósseo pelo outro. E esse processo ele serve para que a gente remodele o osso para alguma situação específica, para que a gente se cure de pequenas fissuras que podem acontecer nesse tecido, e esse é um processo natural. Porém, esse processo, com o passar dos anos, ele começa a ser um pouco mais lento, principalmente essa reconstrução óssea. Mas também, por outros motivos, ele pode ser afetado. E quando esse processo de remodelação óssea ele passa por uma descompensação, nós poderemos ter alguns sintomas relacionados a isso. Porque sempre para a manutenção, de um esqueleto de ossos saudáveis, eu preciso que aconteça um equilíbrio entre as quantidades de osteoclasto e de osteoblasto, para que eu possa, ter um controle do tanto de matriz óssea que é reabsorvida
e de quanto de matriz óssea, né, é formada novamente com os osteoblastos. Existem alguns distúrbios bem conhecidos relacionados a uma falha nesse processo de remodelação óssea, que são eles a osteopenia e a osteoporose. A osteopenia, ele refere-se à diminuição da massa óssea e a osteoporose é definida como um agravamento nessa diminuição de massa óssea. Um agravamento que seja suficiente para aumentar significativamente o risco de fratura desse osso. Né? Então, quando atinge esse risco, a gente passa a chamar de osteoporose. E hoje nós iremos falar um pouquinho, né, sobre esse agravamento, sobre como acontece, né, a patogenia, os sinais e sintomas, né, o curso clínico da osteoporose. A osteoporose ela é caracterizada, né, pela diminuição da massa óssea, tornando assim os ossos porosos, né, por isso o nome osteoporose. As alterações, né, estruturais, elas podem predispor à fratura óssea e nem sempre precisa acontecer a fratura óssea para que esse paciente ele seja diagnosticado com osteoporose. Porém, muitas vezes a facilidade para essa fratura é o que vai levar, né, à desconfiança de que esse paciente, que essa pessoa esteja com osteoporose. A osteoporose, ela pode ser local ou generalizada. Geralmente a local está mais ligada a quadros de imobilização, é a mais comum, né, quando a gente fala principalmente do envelhecimento e dos fatores ligados à questão da remodelação óssea, é a osteoporose generalizada. Essa osteoporose generalizada, ela pode ser dividida em primária ou secundária. A primária, ela está mais ligada, né, às condições relacionadas à idade, onde a gente tem a osteoporose senil e a osteoporose pós-menopausa, né? A osteoporose senil e pós-menopausa, ela também está muito relacionada, principalmente nas mulheres, né? Também pode ser a osteoporose idiopática, né, quando a gente não sabe por que começou a aparecer nessas características. E pode ser secundária, principalmente relacionada a alguns distúrbios endócrinos, mas também pode acontecer em decorrência de neoplasias, de má absorção, de desnutrição, né, de uma série de outras condições que podem predispor essa osteoporose. Como a gente já falou, a osteoporose ela está muito ligada, né, ao envelhecimento, mas também afeta principalmente as mulheres por estar bem relacionada à menopausa. Para que a gente possa entender um pouquinho a patogênese dessa doença, a gente também tem que falar sobre outra coisa, que é o pico da massa óssea. Nós atingimos o nosso pico de massa óssea, né, quando nos tornamos adultos, né, naquela primeira fase de jovem adulto para adulto. Até lá, né, a gente passa por um período de crescimento ósseo, onde a gente vai aumentando, né, a quantidade em gramas de cálcio no nosso esqueleto. Aqui nesse gráfico, né, nós temos a relação da massa total de cálcio esquelético em gramas pela idade em anos. E nós podemos observar, né, que acontece esse crescimento, nós iremos atingir o pico da massa óssea, né, ali por volta dos 30, alguns autores dizem 25, outros autores dizem 35, mas nós iremos, né, atingir o pico da nossa massa óssea mais ou menos nessa idade. Já se pode ver através desse gráfico que já existe uma diferença, né, na quantidade de cálcio, né, no esqueleto que as mulheres atingem para a quantidade que os homens atingem. E aí, depois de atingir esse pico, né, nós passamos por um período, mais ou menos até os 40, 45 anos, onde essa quantidade ela se mantém e ela começa a declinar. E se vocês observarem, esse declínio que acontece na massa óssea das mulheres, ele é muito mais acentuado do que a curva que acontece aqui nos homens, né? Isso acontece principalmente nas mulheres pela diminuição do estrogênio. Porém, tanto nas mulheres quanto nos homens, esse declínio
né, ele acontece naturalmente com o passar da idade. Porém, além disso, né, alguns outros fatores vão ser importantes. Vai existir um fator genético, né? Então, algumas pessoas têm uma maior disposição a gerar um quadro de osteoporose do que outras. A quantidade de atividade física já é comprovado, né, que a atividade física ele aumenta o processo, o funcionamento e a quantidade de osteoblastos no osso, fazendo, né, a recolocação de cálcio e fósforo naquele osso, e também os aspectos nutricionais, né, a dieta, principalmente uma dieta rica em cálcio e também em vitamina D, porque é necessário, né, a presença da vitamina D para que esse cálcio ele seja absorvido no intestino, né, o cálcio que vem da alimentação. Então, esses fatores, eles também vão ser importantes. Outros fatores associados, né, ao desenvolvimento da osteoporose, nas mulheres a gente vai ter a questão da diminuição do estrogênio. Já foi visto que o estrogênio, a diminuição desse estrogênio leva ao aumento de citocinas, e essas citocinas elas atraem mais os osteoclastos e diminui o processo de apoptose dessas células, fazendo com que elas, né, sejam atraídas até aquele local e também que elas sejam mais ativas por mais tempo, o que vai, né, ajudar a degradação daquele osso. Nos idosos, também é um fator muito importante é a diminuição da exposição solar. A diminuição da exposição solar, ela leva a uma diminuição da ativação da vitamina D. E como eu acabei de falar, a vitamina D ela é importante para a absorção de cálcio intestinal. E muitas vezes o idoso, né, por problemas até de mobilidade, ele acaba ficando mais em casa e não tem, né, a exposição solar, que é muito importante para o não desenvolvimento dessa osteoporose. A diminuição da ingesta de cálcio, né, também vai ser importante, e que é comum no envelhecimento, né, a diminuição da sobrevida dos osteoblastos. Esses fatores eles vão aumentar a reabsorção óssea, como a gente já falou, a reabsorção óssea é quando aquele cálcio e aquele fósforo ele volta para a corrente sanguínea, e também vão ser fatores que diminuem a formação óssea. Então a gente vai ter um desequilíbrio naquela quantidade de osteoclastos e osteoblastos. E esse desequilíbrio é o que vai levar ao enfraquecimento desse osso e ao processo de porosidade desse osso. O curso clínico dessa doença vai estar relacionado diretamente ao aumento dessa porosidade. Nessa primeira imagem, a gente tem à esquerda uma vértebra de uma pessoa normal, de um indivíduo normal, e à direita de um indivíduo, a vértebra de um indivíduo que estava acometida com osteoporose. Então, a gente pode notar o que a gente chama de fratura por compressão, né? Além do aumento da porosidade, como a coluna ela suporta muito peso, então essa vértebra ela acaba se achatando, né, e diminuindo de tamanho. Isso pode trazer algumas consequências, né, como a diminuição da altura, e essa porosidade, principalmente na coluna, ela pode levar também a episódios, né, de deformação da coluna e trazer lordose, escoliose, cifoescoliose, né, para esse paciente. E essa mudança da conformidade da coluna, ela pode também trazer consequências mais sérias, como a embolia pulmonar. Outra consequência muito grave da osteoporose é a fratura do fêmur, né, ali daquela região do colo femoral. Porque essa fratura, muitas vezes, ela acaba diminuindo a qualidade de vida daquele indivíduo, porque essa fratura ela é uma fratura difícil, né, de cicatrização, principalmente no indivíduo que tem osteoporose, e vai dificultar a locomoção daquele idoso. O diagnóstico da osteoporose.
A osteoporose, ela não pode ser detectada de modo confiável em radiografias, geralmente para que se visualize alguma alteração, essa perda da massa óssea, ela já deve ter atingido 30 a 40%, então é muita massa óssea já perdida, né? E níveis séricos de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina muitas vezes não são alterados. Por isso, o exame mais indicado, né, para a realização do diagnóstico e que pode dar um diagnóstico um pouco mais preventivo dessa osteoporose é a densitometria óssea. Nesse exame, né, vai se medir a densidade de vários ossos e esse indivíduo ele pode ser classificado com uma densidade óssea normal, como com uma perda de massa óssea no estado de osteopenia e como uma presença de osteoporose. E esse resultado ele vai ser, né, esse sujeito que passa pela densitometria óssea, ele vai ser comparado com dados, né, de uma densitometria óssea normal. E aí, para ele ser considerado, né, com osteopenia, ele tem que ter de 1 a 2,5 desvio padrão abaixo da média, e para ser considerado com a presença de osteoporose, ele tem que ter 2,5 desvio padrão abaixo da média para mais, né? 3 desvio padrão abaixo da média, 4 e assim sucessivamente. Quanto maior, né, essa diferença, pior é o prognóstico, porque significa que essa osteoporose, né, ela já resultou em grande perda óssea para esse paciente. A prevenção dessa doença está, né, em tomar algumas medidas nas mulheres, como o desenvolvimento da osteoporose está muito ligado à questão da diminuição do estrogênio. Pode ser uma solução a reposição hormonal. Os exercícios físicos, eles também auxiliam, né, na prevenção dessa doença. Uma alimentação rica em cálcio e em vitamina D também, né, vai auxiliar. E em pessoas que já têm uma osteopenia e até uma osteoporose, podem ser indicados os bifosfonatos, né, que vão ser alguns medicamentos que vão tentar diminuir a atividade dos osteoclastos. Porém, o seu uso, né, ele não é totalmente recomendado, porque ele pode trazer uma série de outras alterações e isso vai muito da avaliação do quadro daquele paciente. Era isso que nós tínhamos para falar sobre osteoporose hoje. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.